pessoal, começamos mais um podcast dos negócios e empresas que a gente quer apresentar aqui dentro da AWB Produções. Hoje nós estamos com uma empresa muito interessante, foi indicação da Karine Outramari. Hoje vamos falar sobre Pilates. Você sabe o que é Pilates? Vamos descobrir juntos. A Mariane Machak, é isso aí? Isso. Mari, me fala aí, como é que está sendo para você viver do Pilates? Faz 3 anos que eu abri o estúdio, então eu abri na pandemia, um pouquinho antes de começar a pandemia, e agora a gente está começando a crescer um pouco mais, então tem sido um processo ainda difícil. E como é que é o Pilates? Me explica para mim, o que é o Pilates na verdade? Então o Pilates ele é uma atividade física que a gente tem alguns princípios que trabalham dentro dessa metodologia, então o Pilates não é só um exercício, ele traz toda uma filosofia junto do exercício. Então, quando você vai fazer o exercício, a gente trabalha alguns princípios para você conseguir fazer o exercício. Então, por exemplo, a gente fala que um dos princípios do Pilates é a respiração. Então, no Pilates, a respiração é diferente do que a gente faz normalmente. Então, a gente tem uma metodologia para a respiração do Pilates. Outra coisa seria que a gente fala que é o Powerhouse no Pilates. O que é isso? É toda a nossa centralização. Então, toda a nossa parte que deixa a gente em pé. Então, a gente tenta trabalhar muito isso dentro do Pilates. Então, se eu não fizer nem a respiração certa e nem a ativação certa, isso não é Pilates. Então, a gente tem alguns princípios que a gente precisa seguir para que ele seja Pilates. Entendi. E quem que criou o Pilates? Quem que foi o fundador disso? É uma técnica da onde que saiu? Quem criou o Pilates foi Joseph Pilates. Ele nasceu em 1883, na Alemanha. Como que ele pensou em criar o Pilates? Como que funcionou? Quando ele era criança, ele era uma criança que teve muitos problemas de saúde. Então, era raquítico, ele teve febre amarela. Então, ele teve uma série de problemas em que na adolescência e na fase adulta ele pensou, não quero ser assim. Quero melhorar minha saúde física. E ele era muito interessado em estudar as filosofias da época de saúde. Então, ele começou a estudar para ele poder melhorar a condição física dele. E ele começou a criar um treinamento, uma série de exercícios que ele criou da cabeça dele estudando. Então, a gente tem uma série que ele criou, que a gente chama a série clássica do Pilates. Então, vem dessa época e depois ele criou a série que a gente fala que é uma série contemporânea, que veio dos equipamentos. Tá, é muito equipamento, né? Eu já fui no estúdio do Pilates, é muita coisa que o pessoal tem. Então, na verdade, assim, a gente tem... principais, a gente tem 4 equipamentos. Então, a gente tem a Chair, o Barrel, o Cadillac e o Reformer. Então, esses são os principais, mas a gente tem algumas variações que podem ter em estúdio. Então, você chega lá, você vê aquelas coisas gigantescas e fala, meu Deus, o que é isso? E é muito difícil de fazer Pilates, é muito complicado. Para quem que você indica? Se é pessoa mais idosa, as pessoas mais novas? Na verdade, para todo mundo. Todos deveriam fazer Pilates. Uhum. Porque o Pilates, ele trabalha tanto fortalecimento, alongamento, mobilidade. Então, ele é um conjunto de qualidades físicas que você consegue trabalhar numa pessoa. Então, todo mundo deveria fazer para melhorar a posição de ficar sentado, para você conseguir melhorar seu rendimento no treino. Então, para tudo, todo mundo deveria fazer. Indicado para todo mundo. Não tem restrição de idade, nem de... Assim, só muito criança, existe até um Pilates Kids, só que daí o que acontece? A pessoa tem que ter a formação do Pilates Kids, senão não pode ir trabalhar num estúdio convencional de Pilates. Tá, existe vários estilos de Pilates? Então, a gente tem essa linha clássica, que seria a série que o Joseph criou, que é a série de solo. Então, são 34 exercícios clássicos, e a série contemporânea, que seriam os exercícios nos equipamentos. Hoje em dia a gente já tem um Neopilates, que deles colocam bola, colocam uns outros acessórios diferentes, né, que acaba sendo um pouco mais circenses, na verdade. Que daí é um estilo totalmente diferente. É um estilo né? diferente, você acaba trabalhando mais diferentes posições, em diferentes equipamentos, mas se conseguir usar o conceito do Pilates, ele é praticável. Ah, entendi. E quem faz circo faz Pilates, então, provavelmente. Quem gosta, faz. Sim, pode fazer. Entendi. E o Pilates emagrece? O Pilates tem essa função de fazer emagrecer? Porque quem me indicou você foi a Karine Outramari. Mandar um abraço para ela até. Obrigado, Karine. E ela como nutricionista, a gente falou muito sobre emagrecer e tal, e veio a conversa falar com você, né?
Todo mundo, na verdade, que vem, que quer emagrecer, pergunta, ah, Pilates emagrece, porque quem vê de longe, acha que é só alongamento, e o Pilates não é. E o Pilates, como qualquer atividade física, ela emagrece, junto com uma alimentação balanceada. Então, você consegue fazer o emagrecimento junto com uma alimentação balanceada. Claro que, se você tiver, tipo, você for tratar uma patologia, ou seja, eu tenho uma dor crônica na lombar, e você for fazer só para isso, aí é diferente, porque daí você acaba só fazendo exercícios muito, muito lentos, muito calmo. Então Pontuais, assim. e você não consegue gastar muita energia fazendo esse tipo de exercício, quando é tratamento. Agora, se for com uma função de exercício físico, você consegue emagrecer tranquilo. Entendi. E quais são as diferenças entre Pilates, Yoga e musculação? Então, o Pilates, diferente da Yoga, na Yoga a gente trabalha posições de exercícios, onde você tem uma filosofia para você respirar na posição. Então, é diferente do Pilates. No Pilates a gente trabalha um exercício físico em si, não só uma posição para trabalhar os chakras que existe no Yoga, né? Diferente da musculação, o Pilates, ele não trabalha isoladamente o músculo. Né? Na musculação você consegue lá fazer só treinar um bíceps um dia, treinar a perna. No Pilates você tem muitos exercícios que é conjunto. Então, assim, ele trabalha o global. A principal diferença seria isso. Muitas pessoas às vezes vêm, mas eu não gosto de fazer musculação, eu posso fazer Pilates? Pode. O ideal é você fazer os dois juntos, porque cada um tem uma função diferente. Mas você pode, com certeza. Tem muitos alunos meus que eles não gostam de musculação e fazem só o Pilates. O Pilates é mais para força, né? Mais para tonificar, né? E a musculação já é mais para criar os músculos, né? O Pilates, ele trabalha alongamento, a gente trabalha mobilidade, trabalha, a gente fala ganha força, ganha uma força expressiva, mas na musculação é diferente, você consegue ganhar muito mais força, então assim, eu quero ficar bombado. Você não vai conseguir fazer isso no Pilates, vai ser só puxando peso mesmo. Então, no Pilates a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo a força, como alongamento, como mobilidade, e na musculação não. Na musculação eu quero emagrecer, eu vou fazer só isso. Quero ganhar massa muscular, eu vou fazer só isso. Então, é bem mais direcionado. Entendi. E quantas vezes você acha que seria ideal fazer o Pilates? Olha, a gente recomenda no mínimo 2 vezes por semana, porque uma vez na semana, até você fazer de novo, são 7 dias de descanso. Então, a tua musculatura já nem lembra mais que você fez aquele dia. Então, assim, pelo menos, no mínimo, 2 vezes na semana. Assim, para o músculo entender que está sendo trabalhado, e também né? para você ter um resultado muito mais rápido, porque vai demorar muito tempo se você fizer uma vez na semana só o Pilates. Qualquer atividade, na verdade, né? É verdade. E todo mundo fala que o tal do Pilates é caro, né? É difícil isso, né? Na verdade, é uma atividade mais cara mesmo. Por que ela é mais cara? O que acontece? A gente trabalha com muitas patologias no Pilates. Então, pessoas vêm com algumas restrições de coluna, hérnia. Então, o que acontece? Você tem que... É um pouco mais complexo de você trabalhar esse tipo de coisa. E no Pilates, a gente trabalha com menos pessoas na sala. Então, por exemplo, eu atendo 3 pessoas no máximo por horário. Então, eu sei o que cada um tem lá e eu vou tentar trabalhar o que cada um precisa. Então, a musculação, não. Na musculação, você tem 50 pessoas na sala e um professor. Então, o preço vai muito mais baixo, não tem como. O professor também não consegue atender todo mundo. Eles fazem uma série igual para todo mundo e é isso. Então, no Pilates, por ser mais individualizado o treinamento, ele acaba sendo mais caro. Então, você tem uma atenção só para você conseguir fazer a atividade certinha. Entendi. E assim, eu consigo fazer o Pilates junto com qualquer outra atividade física? Não vai dar problema tanto no Pilates quanto na atividade física que eu vou fazer? Não tem problema, não. Na verdade, assim, a gente só pede para que você tenha um espaço entre as atividades, né? E, claro, por exemplo, conversar com o seu professor qual atividade que você pretende fazer no dia. Porque, vamos lá, a gente vai fazer uma aula de abdominal na musculação e depois eu vou direto pro Pilates. Um dos princípios do Pilates é você trabalhar toda a parte do abdômen. Então, como é que eu vou sair de uma aula de abdominal e ir direto para o Pilates? Então, o abdômen já vai estar cansado. Então, é perigoso você até se machucar no Pilates se você já estiver fadigado. Então, assim, depende do exercício e do consenso dos professores. Então, conversar com o professor, olha, vou fazer uma aula vou fazer musculação e daí daqui 1 hora eu vou fazer o Pilates. Tranquilo? Agora, dependendo da modalidade, daí você tem que ver se encaixa ou não no que você quer, para não ser arriscado e não ter perigo de se machucar. É muito complicado você
fazer a musculação e depois ir para um Pilates, não fica cansativo, dependendo do que for fazer? Fica. Dependendo do professor também fica. Então, dependendo se você quiser uma aula mais puxada, fica cansativo sim, mas assim, não impede de você fazer. Dá pra fazer, não tem problema. Só que vai muito do professor e do quanto ele acha que você pode fazer, o quanto você vai no seu limite, né? Do que você acha que você consegue fazer, pra não se machucar. E essa velocidade com que a gente vai fazer vai influenciar no benefício que vai te trazer, né? Esse processo todo. Quanto tempo você acha que a gente consegue ter um resultado começando a fazer Pilates? Olha, como a gente trabalha muitas qualidades do Pilates, né? Por exemplo, alongamento e mobilidade, a gente consegue ver já a diferença em 2 semanas. Agora, por exemplo, para força, a gente consegue ver em 2 meses. Então, assim, comecei a fazer Pilates, no primeiro mês já vai ter algumas diferenças, você vai começar a perceber. Entendi. Como é que foi para você essa pandemia, hein? Foi difícil? Mudou toda a tua rotina? Aulas online? Como é que foi? Mudou, sim. Porque como eu abri o estúdio já no começo da pandemia, então eu peguei toda a pandemia, eu tive que me adaptar, tive que dar aula online. As pessoas ficaram com medo de fazer, ficaram com medo de ir para o estúdio fazer aula. Então, assim, a gente, claro, teve uma queda de alunos, mas graças a Deus bastante aluno fez aula online na época que a gente precisou, fizeram as aulas, se adaptaram e depois eles voltaram para o estúdio. Então, assim, a gente conseguiu manter porque os alunos foram fiéis a nós. Mas assim, para muita gente foi muito difícil, né? E a gente conseguiu também negociar o valor do aluguel que a gente estava, porque na pandemia você não tem aluno lá no lugar, né? Aí o proprietário, ele foi bem gente boa e ajudou. Então, assim, é uma série de coisas, eu acho que ajuda, né? Você conseguir alavancar um negócio, né? E é complicado você ensinar online, é diferente, né? Porque você não tem os equipamentos, você vai ter que usar os artifícios de casa, né? Como é que funcionou isso? É mais difícil, porque daí você tem exercício só com o peso do corpo. Então, geralmente, acaba sendo mais difícil ainda, porque daí, quando você tá no estúdio, tem os equipamentos, eles te ajudam a fazer o exercício, né? Quando você tá em casa, não. E daí, a criatividade tem que rolar solta, senão não vai. Senão não dá. Mas é desafiador. Foi desafiador, mas foi bem legal. As pessoas conseguiram fazer super bem. E hoje você pensa ainda em continuar dando aula online ou só mesmo presencial? O que é mais fácil? O que é mais interessante tanto para o cliente quanto para você? Eu acho que online só se for cursos agora. Acho que aula em si não. Eu tô dando uma aula online só, mas pro nosso estúdio o público ainda não é esse. A gente pretende ficar com aula no estúdio mesmo e online só se for algum curso mais pra frente. Mas aula mesmo não, porque pra gente não é o nosso foco, na verdade. Tivemos aqui com a Mariane Machak, conversando com ela sobre Pilates. Você que quer fazer uma aula teste, funciona assim? É uma aula experimental que fala. Ok, uma aula experimental. Dá para fazer, mãe? Pode fazer, e a aula é gratuita. Que bom. Manda para nós os seus contatos, então, para o pessoal que quer fazer a aula teste, a aula experimental, né? Para entender um pouquinho mais do Pilates, saber como é que funciona isso, né? E entender os benefícios que vai ter para o seu corpo, para a sua mente, né? Você que quer ter uma aula teste, uma aula experimental, conversa com ela, ela vai passar agora para vocês os contatos, o Instagram e o telefone. Anotem bem e tenho certeza que vocês vão gostar muito dos benefícios que vai te trazer. Então, o nosso Instagram é Pilates Machak. A gente fica na Cândido de Abreu 140. E quem quiser me ligar daí é o 41 998 32 18 22. Repete para mim, por favor. 41 998 32 18 22. Ok. Então, Mari, muito obrigado por ter vindo. Espero que dê tudo certo para você. Precisando de alguma coisa da WB Produções, a gente tem tudo aqui para atender vocês aqui também. Um abraço para vocês que ouviram o nosso podcast de hoje. Vão lá conhecer a Mari. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer um Pilates. Eu também vou, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Eu acho que é isso, né? Foi muito rápido. Você falou rápido. Quer que eu repita alguma coisa? Não deu meia hora, vi. Quer que eu repita alguma coisa? Não, tá tudo certo. Faz parte, né? Você fala rápido.